Noite. Meu desejo é que Deus possa falar ao seu coração nesse momento, em nome de Jesus, que você possa ser tocado poderosamente pela palavra do Senhor. Deus possa alcançar a sua necessidade nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51, verso de número 17. Esse é o versículo base da nossa ministração nessa noite. Depois nós vamos ainda ler uma outra passagem bíblica, mas esse verso de Salmos, que é o Salmo 51, verso 17, nos ajudará a entender o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Eu convido você a se abrir, a você permitir com que Deus possa te instruir, que Deus possa te orientar. E mesmo que você ouça algo que você já ouviu alguma vez na sua vida, que você possa permitir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo trate mais profundamente, mais intensamente, alguma realidade que Ele queira tratar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o Salmo 51, no verso de número 17, ele é um salmo de Davi, um salmo de arrependimento, onde Davi está expressando seu arrependimento diante de Deus, está quebrantando seu coração, na medida que ele foi convencido pelo Espírito Santo, por meio de um profeta chamado Natã, a respeito de um pecado que ele cometeu, um pecado de adultério com uma mulher chamada Batseba, de um homem chamado Urias, e ele está agora arrependido, e ele declara essas palavras, e mais tarde se tornaria então um livro, e se tornaria uma passagem bíblica que está aí na sua frente agora, que é o Salmo 51, verso 17. E esse verso, ele nos mostra o seguinte: Davi, ele expressa nessas palavras ao Senhor, o rei Davi expressa as seguintes palavras: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu leio novamente: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Na noite anterior, a partir das 22 horas, nós tivemos aqui uma vigília. Ela foi até 1 e alguma coisa, uma e alguma coisinha aí, uns 20 minutos a mais do que nós havíamos imaginado. Nós tivemos um tempo de vigília aqui na igreja, foi um tempo muito bom, um tempo muito abençoado, e que eu fui surpreendido com uma palavra da parte de Deus, e eu quero ministrar a sua vida. Na verdade, Deus resgatou uma palavra que eu já ministrei em outro momento, que eu já expliquei a respeito dela, mas Deus me trouxe toda essa realidade por meio de uma imagem, e ela veio enquanto eu falava aqui. Eu estava ministrando a respeito de uma passagem que Jesus, ele explica a respeito de como que nós devemos tratar pessoas que erram, que falham, que pecam, e estão vivendo em desobediência. Depois ele engata algo poderosíssimo, e ele declara fortemente o poder que há na oração de concordância, e nós falamos um pouquinho a respeito disso, mas o Espírito Santo nos conduziu no meio dessa mensagem, uma mensagem curta, a que eu pudesse falar a respeito de uma imagem que eu acredito que é muito familiar, se não a todos, pelo menos a grande maioria daqueles que estão aqui. Então eu quero falar a respeito disso nessa noite, por isso o nome da mensagem. Então não estranhe, você não está num curso de culinária, mas o nome da mensagem é: vamos deixar o feijão de molho? Vamos deixar o feijão de molho? É o nome da mensagem dessa noite. Vamos deixar o feijão de molho. Quem é que gosta de feijão? Feijão é bom, né? Até as crianças gostam de feijão. Tem diferentes tipos de feijão, né? Mas eu, desde a mais tenra idade, estou acostumado a comer feijão. Desde que eu acho que eu podia comer feijão, eu estou muito habituado a comer feijão. E confesso para você que eu não estou falando de algo que eu pratico aí
na culinária, ao fazer feijão, ou fazer qualquer outra coisa em relação ao que comer. Na verdade, eu sou um hábil degustador de todas as comidas que você possa imaginar, mas fazer não é muito bem a minha praia, né? Então, eu sei que eu estou diante de pessoas muito habilitadas. Aqui na igreja nós temos uma unção, uma graça de Deus, né? Deus tem um prazer muito grande em nos fazer maiores, né? Nós temos aqui grandes cozinheiros, homens e mulheres assim muito, muito habilitados pelo Senhor poder fazer os mais diferentes pratos, né? E a gente percebe aí com o decorrer dos dias, meses e anos, né, o quanto que nós estamos crescendo de fato, né? É uma bênção, né? Alguns crescem assim de forma muito significativa, né? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Alguns chegaram aqui como uma capela, se tornaram um templo. Alguns já estão, na verdade, quase como uma catedral. É algo impressionante aquilo que Deus tem feito em nosso meio. É uma grande bênção. A gente está nessa pegada aí. Então eu falo dessa realidade como algo que eu estou acostumado a comer. Eu sei que alguns aqui, como um bom brasileiro, não dispensam o feijão. Para alguns aqui é a base da comida, né? Para alguns aqui a realidade diária, a necessidade de comer pelo menos aí arroz, feijão, alguma carne, algo assim. Então, feijão é uma realidade que eu acredito que todos nós, de algum modo, conhecemos um pouquinho. Nós temos uma receita de vovó, né? E não é em função, eu não quero falar com vocês a respeito de como fazer o feijão, ou como fazer uma feijoada, mas aquela velha máxima da vovó que ensinou para a mãe, que ensinou para você, ou se não ensinou para você, pelo menos você viu acontecer. É aquela lógica do molhar o feijão, deixar ele de molho. Você já teve essa situação na sua frente, né? Já viu isso acontecer? Deixar o feijãozinho lá de molho? Né? E é interessante porque ele fica, às vezes, uma noite inteira, né? Parece que é o recomendável. Parece que a bisavó falou para a vovó falou para a mamãe, e falou para as nossas amadas irmãs, e elas fazem também. É um ensinamento, talvez, de anos, de várias décadas, talvez séculos, desde que começaram a trabalhar e entender como que poderia cozinhar o feijão de melhor modo. Alguém em algum momento percebeu que, para ele não ficar duro, o legal, o eficiente, era que ele pudesse ficar de molho. Um tempo aí bom, talvez aí umas 6 horas, umas 7 horas, umas 8 horas, umas 12 horas alguns deixam. Tem gente que vai, assim, escolher o feijão, né? Pegar o feijão e tirar aquele feijão estragado, né? Tirar talvez qualquer pedrinha, qualquer sujeira que esteja ali naquele saco de feijão. Você esparrama, né? Então você vai lá e procura tirar tudo aquilo que não presta. E chega um momento que a maioria daqueles que fazem feijão, fazem isso talvez no período da noite, escolher o feijão para depois deixar ele de molho. E ele fica de molho aí um bom tempo. E acontece algo interessante nesse processo, né? Acontece algo muito interessante nesse processo, que é o fato de que o feijão ele entra duro e ele sai macio. É interessante você perceber o que acontece no feijão, porque quando eu acredito que a maioria já fez essa experiência, você prepara então a tigela, você pega o feijão e você despeja esse feijão na água, então o feijão afunda. Aqueles que não afundam, há uma tendência, nós acharmos que ele está podre, que ele está ruim, e nós já tiramos aquilo que está ali flutuando naquela água, deixamos de fora, porque a gente percebe, opa, esse feijão não está bom. Mas o feijão bom, ele afunda, né? E você consegue perceber que fica um tanto de água para cima, naquela tigela, naquele pote, naquela panela, não sei exatamente aonde você coloca isso, mas você que fica um tanto de água para cima. E aquele tanto de água para cima é muito importante, né? A bisavó que ensinou para a vovó, que ensinou para a mãe, já disse que era bom deixar um tanto de água para cima. Por que é bom deixar esse tanto de água para cima? Porque durante esse processo acontecem 2 coisas impressionantes no feijão. Uma delas é que ele se torna macio. E a outra é que ele cresce. Ele entra pequeno, mas ele se torna grande. A gente tem um processo de deixar o feijão inchado, né? Ele fica cheio, né? Ele fica ali, ele fica numa dimensão diferente da maneira como entrou. E isso só é possível por causa que ele se permitiu, o feijão se permitiu, vamos interpretar o feijão aqui como uma personalidade nessa noite, o feijão se permitiu
ser invadido por uma dimensão que não era a dele. O feijão, ele não amolece e cresce porque ele tem força de vontade. O feijão, ele não amolece e cresce porque ele decidiu ser bom feijão. Ele acordou um dia, olhou no espelho dos feijões e disse assim: eu vou ser o feijão mais macio de todos e vou gerar o maior impacto naquele que me comer, aquele que me devorar. Vou gerar a melhor impressão possível. A pessoa vai comer e fala: que feijão gostoso. Não adianta, ele pode fazer isso por toda a vida. Ele pode ter força de vontade, iniciativa, ele pode ser uma pessoa, na perspectiva do feijão com personalidade, é claro, né? Ele pode ser uma pessoa bem intencionada sobre si, ele possa dizer para si mesmo: agora vai mudar, agora eu vou virar a chave, agora eu vou mudar tudo, agora, antes eu era um feijão duro, antes eu tinha uma realidade no meu interior, eu era duro, mas agora eu vou ser mole. Agora eu vou ser mole, eu vou ser macio. Agora eu vou me permitir me quebrantar. Eu decido me quebrantar agora. Tenta imaginar o feijão decidindo isso, né? Ele pode decidir o resto da vida. O que quebranta o feijão não é a decisão dele. O que quebranta o feijão é a disposição que ele tem de permitir que a água faça esse processo. E aquilo que o feijão é na nossa parábola aqui, em comparação com nós, a nossa realidade, homens e mulheres aqui diante do Senhor, a água é um símbolo da presença de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aprendido algo e eu quero ministrar ao seu coração, algo que é muito importante, porque a Bíblia fala que o nosso coração, ele é resistente, ele é duro, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é mentiroso, o nosso coração é inclinado para o mal. Não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor que diz isso. Várias são as passagens bíblicas, vários são os versículos que falam a respeito das características do nosso coração em função do pecado. Nós herdamos isso, nós nascemos com essa realidade. É impressionante isso. Você pode ensinar o seu filho pequenininho da melhor maneira possível, logo daqui a pouquinho, se você já não percebeu, você vai perceber como o coraçãozinho dele, tão pequenininho, é duro, resistente, insubmisso, rebelde, desobediente, pronto a errar. Você se esforça, você investe no seu filho, na sua filha, tentando dar a ele a melhor maneira de educação perfeita, achando que ele vai ser uma pessoa assim, talvez doce, mole, fácil para o resto da vida, e de repente você é surpreendido negativamente quando você percebe que o seu filho também é um pecador. Quando você descobre que é a semelhança de todos os demais, o seu filho não nasceu diferente. Ele não nasceu num quadro de perfeição, mas ele nasceu num quadro de imperfeição. E ele tem essa característica que é sua também, que é minha, que é nossa, que é característica da raça humana, em função do pecado de Adão, em função do pecado de Eva. Nós herdamos isso. É isso que a Bíblia fala, que nós nascemos pecadores. E a palavra de Deus fala que o nosso coração é como uma pedra. Olha que interessante. Quando Deus fala com o profeta, ele fala que ele vai fazer uma obra nesse coração, mas ele dá uma característica desse coração, ele fala, coração de pedra. Ele fala que ele que transforma esse coração. Interessante isso, né? Ele não fala assim, esse coração um dia fica macio por si só. Esse coração, pelas circunstâncias da vida, ele amolece. De tanto apanhar, ele fica bom. O que precisa é esse coração levar paulada, levar algum impacto, alguma pressão, e vai ficar bom. Não, você pode sofrer o resto da vida, o coração continua ruim que dói, continua pedra. E a palavra de Deus fala que essa obra de transformação, ela só é possível em função daquilo que Deus faz. Ela não é o que nós desejamos fazer. Nós temos as melhores intenções sobre nós mesmos, mas a verdade é que a melhor das nossas intenções não consegue mudar o quadro do nosso coração. Nós nascemos nessa situação e a tendência humana é morrer nela, se não tivermos uma obra de Deus no meio desse percurso, desse caminho. E essa obra é uma obra semelhante à do feijão na água. Então, vamos deixar o feijão ficar de molho. E que feijão que é o feijão dessa noite, dessa ministração? Eu não estou preocupado se é feijão carioca, se é feijão tropeiro, se é feijão preto, se é feijão de corda, se é feijão de que jeito, qual é o tamanho, a forma, o modelo. A comparação é simples. O feijão somos nós. Aqui o feijão sou eu e você.
E repito tudo que eu disse para que você possa entender melhor. O feijão, que agora você já entendeu que sou eu e você, ele não fica bom, porque simplesmente ele decidiu ficar bom. Ele não fica bom porque ele é bem intencionado. Ele fica bom na capacidade que ele tem de submeter a água. O detalhe que me parece que se fôssemos esperar o feijão se jogar na água, a gente ia morrer esperando. Precisa uma mão pegar esse feijão. Essa poderosa mão que pega o feijão. Né? A mão desse mestre, desse grande mestre, desse especialista na arte de fazer o feijão duro amolecer. Essa não é a mão humana, ela é a mão de Deus. E por vezes se manifesta de maneira bem humana, mas é uma mão de Deus que cata esse feijão. Um dia você foi catado por essa mão. Essa mão, ela preencheu você. E você ficou momentaneamente nessa mão. Talvez isso foi até assustador para você quando a mãozona te pegou. Meu Deus, agora já era. Até que de repente essa mão ela se abre e te joga dentro de uma tigela. E te joga dentro de um recipiente com um monte de água. Quase que até o limite. Por que esse limite? Porque Ele quer que você cresça. Porque Ele quer que você deixe de ser essa realidade tão pequena, tão ruim, tão limitada, tão frágil, tão fraca, tão insignificante. Ele quer te tornar importante. Ele quer gerar um fruto. Ele quer manifestar um fruto através disso. Ele quer gerar um fruto de modo que outros possam perceber isso. Olha que coisa maravilhosa. Ele quer fazer com que o produto daquilo que Ele fez na nossa vida possa ser percebido por outros. E que as pessoas falem, muito bom, muito bom. Sabe essa palavra da parte de Deus, que quando Ele cria o ser humano, Ele diz muito bom, aí depois o pecado estraga tudo? Ele quer fazer não apenas que Ele possa dizer muito bom, mas Ele quer que pessoas que estão à nossa volta possam perceber essa realidade, e quando elas tiverem um contato conosco, elas possam dizer, gostei, hein? Muito bom. Delicioso o fruto dessa obra. Especial esse fruto. E o que faz isso acontecer? O que leva a isso? O que gera isso? A capacidade que nós temos de permitir ficar lá de molho. Por isso quero convidar você a ficar de molho. Ficar de molho. Bem de molho. O quanto de molho, pastor? Totalmente. Quanto tempo? Até o tempo que você deixe de ser duro. Até o tempo que você deixe de ser duro. Talvez você fale, não, eu nasci duro. Meu pai feijão era duro. Meu avô feijão, duro. Ah, eu te contasse a respeito do meu bisavô feijão. Puxa vida. Pensa num cara duro, chucro. Mas era uma mula empacada. Duro, duro, duro. Pensa numa pessoa assim, ignorante. Era o meu bisavô feijão. Aí você quer que seja diferente? Aí você começa a dizer, eu nasci assim. Vou morrer assim. Essa é a sina da minha vida. Essa é a realidade. Sou assim porque meu pai era assim, meu avô era assim, minha bisavó era assim, meu bisavô era assim. Eu sou da família dos duros. Eu sou da família dos que não se quebra, dos que não se quebranta, dos que não se rebaixam, dos que não se humilham, dos que não se dobram, dos que não se rendem. Pois é. Isso pode ser tudo, até você ficar umas 12 horinhas de molho. Depois dessas 12 horinhas, você pode ter entrado duro que só. Depois de 12 horas, meu irmão, você está quase pré-cozido já. Depois vem o fogo, se encarrega de fazer o resto. Mas primeiro vem essa água. E essa água tem um poder de fazer uma transformação muito grande dentro da gente. E a principal dela é que ela nos invade, de dentro para fora. E ela começa a operar de dentro, em nós. Lá dentro. Ela começa a fazer uma transformação, uma química, um processo maravilhoso de mutação, de transformação. Esse inchaço não é nada mais, nada menos, não porque a capacidade do feijão fala, agora eu vou ser grande, não. Não, não, é a água que vai fazer ele grande. É essa hidratação que vai tornar ele significante, relevante, forte, vistoso, bonito. Você acorda de manhã, o que aconteceu com a tigela?
O feijão estava lá embaixo, um tanto de água assim. Você acorda de manhã, subiu além do limite da água. É ou não é? E se deixasse mais tempo, ele ia ficar ali quase que dissolvido no meio daquela água. É o que esse processo do feijão acontece. Agora que você já entendeu bastante de feijão, já deu fome o suficiente, lembrando que nós temos cantina no final, não é com feijão. Agora nós vamos falar a respeito dessa realidade aqui que o Davi está mencionando. Davi nos fala a respeito de uma realidade que aconteceu dentro da vida dele. E ele reconhece que isso é poderosíssimo. Ele diz que na verdade isso é assim algo que Deus leva muito em consideração. Se você quiser ler novamente, leia, porque é importante esse versículo, ele é imprescindível na nossa caminhada. Ele é algo que nós precisamos entender, receber, aprender da parte de Deus. Ele diz que um coração quebrantado, ele diz que um coração contrito, Deus não despreza. Sacrifício agradável a Deus não é outra coisa, mas sim um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Ele está falando de algo interno, ele está falando de espírito, fala de coração, ele está falando de realidades internas. Ele está dizendo assim, olha, quando nós permitimos que Ele nos quebrante, e Ele é quem gera em nós esse convencimento, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele trabalha em nós tanto querer quanto realizar, é o Espírito Santo que faz essa obra, a verdade é essa. Mas ela pode ser rejeitada. O feijão não consegue rejeitar a mão que pega ele, mas nós conseguimos dizer, não me toca. Mas se nós formos como esse feijão, que nasce duro, que cresce duro, que é da família dos duros, mas se permite ser mudado, então Ele vai fazer essa obra na nossa vida. E Ele fala ali, o Davi diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O que na verdade acontece dentro do feijão é um quebrantamento. Aquilo que era enrijecido, duro, aquilo que estava ali, sabe, como algo que não vai amolecer. Não adianta, não tem como resistir o poder daquela água que está dentro ali. Ela está minando, pelo quê? Pela capacidade que o feijão estende, está exposto àquela água. Você está entendendo alguma coisa dessa noite, sim ou não? Acho que até uma criança consegue entender essa mensagem nessa noite. A importância é que você entenda que o seu coração ruim não fica bom porque você está aqui me olhando. O seu coração ruim, que dói, não fica bom porque você veio a esse culto. O seu coração ruim, que dói, fica bom pela capacidade que você tem de se manter nessa água. É isso. Como que eu me mantenho nessa água? Não resistindo à atuação do Espírito Santo. Porque eu posso vir ao culto, participar de uma pregação, eu posso fazer uma série de coisas, mas eu posso resistir. E o segredo do feijão, ele não resiste, ele se deixa. Ele se deixa ser mudado por aquilo que a água faz. Ele não consegue fazer isso, mas ele deixa. E a nossa grande resistência é justamente a isso. Nós resistimos a todos os processos de Deus. Nós temos uma facilidade grande de resistir à oração. Nós temos uma facilidade grande de resistir o jejum, de resistir a comunhão dos santos, de resistir a todas as coisas que nós sabemos que nos quebrantam, que nos quebram, que nos surpreendem, que nos mudam, que nos transformam. Nós resistimos a isso. Nós escolhemos algumas coisas mais instantâneas, mais rápidas, e saímos motivados achando que agora mudou. E logo dali na frente a gente percebe, não mudou ainda continua assim. Sendo que Jesus falou que o processo de fato que nos transforma é um processo muito mais de quarto do que propriamente de algo público. Porque no público nós podemos de algum modo iludir, nós podemos falsificar, nós podemos ser um fake, nós podemos ser um hipócrita, nós podemos ser um mentiroso, nós podemos ser um falso, mas a gente não consegue ser falso, hipócrita, fake, falso, mentiroso no quarto. Quando você fecha a porta, só está você e um Deus que te vê em secreto, e que em secreto te recompensa pela sua busca. E lá no quarto é insuportável, porque no quarto não tem nenhum atrativo, a não ser essa água que vai entrando na gente. E Ele nos convida, fica aqui, eu quero sair, não, fica aqui. Eu tenho coisas mais interessantes a fazer, não, fica aqui. Quantos de nós, inúmeras vezes, já presenciamos momentos de oração, que a gente sabe conscientemente que qualquer outra coisa é mais interessante do que aquilo, mas o Espírito Santo está dizendo, fica aqui. Só fica aqui, aguenta, fica de molho, de remolho, fica aqui. Eu de ontem para hoje fui ler um pouquinho,
E os estudos provam que a vovó estava certa quando ela disse para alguém algum dia que deveria colocar o feijão na água. Toxinas saem desse processo. Há um processo de aquilo que é antinutritivo é liberado nessa água. Há um processo de desintoxicação que acontece no meio desse processo, provado pela ciência. Interessante isso, né? A vovó tinha razão. Ela não estudou ciência o suficiente para poder saber disso. Cientistas posteriormente disseram que acontece isso. Diz inclusive coisas interessantes, que se nós comêssemos o feijão, jogássemos rápido para poder cozinhar, possivelmente depois de comer esse feijão, nós teríamos um processo assim de gases e flatulência de modo assim inigualável. Nós ficaríamos assim inchados, com a sensação de desconforto extremo estomacal, intestinal, gástrico. E esse processo da vovó se encarrega de liberar essa pressão indigesta e fazer com que nutrientes de fato possam passar por meio desse feijão. Olha que coisa impressionante. E parece que isso tem a ver com a nossa realidade também aqui. E parece que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa por meio dessa simples e velha prática de botar o feijãozinho de molho. E eu quero nessa noite falar a respeito de realidades que o Senhor prepara na nossa vida para que a gente possa viver isso tudo. Viver isso tudo que eu falei. Eu quero também mostrar para vocês o quanto que essa experiência de ficar na presença de Deus, algo que parece insuportável para a carne, mas que é necessário para a nossa vida, isso tem um poder grande de nos fazer acertar nos momentos mais cruciais da nossa vida. Isso tem um poder grande de nos levar a aquilo que é a própria vontade de Deus. E se eu nego isso, se eu não permito que o Senhor me molhe, me hidrate, me toque, me limpe, me desintoxique por dentro, eu vou ser surpreendido negativamente pela realidade do meu coração duro novamente. Então eu preciso me permitir investir tempo em Deus, o suficiente para que o meu coração se torne mole. E eu seja surpreendido até mesmo comigo, por reações que são antinaturais à minha tendência de ser. Eu possa até olhar e falar, meu Deus, rapaz, é Jesus mesmo, porque se fosse em outro momento eu matava, mas agora eu não mato mais. Agora eu estou pronto a morrer. É Jesus mesmo, porque se fosse outro momento eu dava um pau, eu arrebentava no cacete, mas agora estou disposto até a levar um tapa, ainda virar o rosto. O que aconteceu comigo? A resposta: feijão ficou de molho, tempo suficiente para que o coração contrito, compungido, quebrantado, viesse à tona. Jesus falou, ou melhor, o Senhor falou no Antigo Testamento, por meio do profeta, dizendo, eis que vos dou um novo coração. E esse novo coração acontece dessa mudança sobrenatural que Ele opera, enquanto nós nos mantemos de molho nele. Ele tira esse coração de pedra, e Ele nos dá um coração sensível, como um coração de carne. Não carne no sentido de pecado, mas carne no sentido de mole. Um coração mole. Eu quero falar a respeito dessa realidade, baseado numa passagem bíblica que eu sei que você conhece. Há 3 anos atrás eu preguei aqui nessa igreja sobre essa palavra. Eu quero novamente enfatizar um pouquinho sobre ela. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 16. 2 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso de número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Aleluia. Quero repartir algumas realidades para você dessa história que me faz pensar muito. Muito. Uma história muito importante, que nos mostra a realidade de um homem que se permitiu ficar de molho no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu leio então a passagem bíblica de 2 Samuel capítulo 16, verso 5, diz assim:
a palavra de Deus. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, assassino, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga, o pagamento, o salário de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e eu lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fizeste? E disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei, ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Até aqui é o suficiente para que nós possamos meditar um pouco nessa passagem difícil da história do rei Davi. Eu sei que você conhece vários detalhes a respeito da história de Davi, mas é importante nós, de forma rápida, resumirmos um pouco de como que Davi chega até esse momento aqui. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava as ovelhas de seu pai, da sua família, e Saul era o rei. Saul, ele começou bem, mas ele, ao longo do processo, ele passou a desobedecer a Deus. Ele se tornou uma pessoa tão desobediente a Deus que, dado o momento da sua história, mais para o fim da sua história, ele se tornou uma pessoa endemoniada. O rei Saul, o rei de Israel, o primeiro rei, se tornou uma pessoa possuída por demônios. E Davi, ele era um menino que, além de cuidar das ovelhas do seu pai, ele cuidava muito bem, ao ponto que quando algum animal fosse atacá-las, ele se colocava na frente, lutava contra esses animais. Foi assim com o leão, foi assim com o urso. Ele despedaça leão, despedaça urso na força do Senhor, fruto da sua intimidade com Deus, lá no meio daquele pasto, lá em meio às malhadas, em meio à realidade daquelas ovelhas. Ele gastou tempo e tempo e tempo diante do Senhor. Em algum momento ele aprendeu a tocar uma harpa, e essa harpa era o seu instrumento de guerra espiritual. Ele não apenas lutava contra realidades demoníacas, perturbadoras, mas ele também usava daquela harpa para poder desfrutar da intimidade que ele tinha com o Senhor. E por meio daquela harpa, muitos cânticos se tornaram o cancioneiro popular do povo de Deus, se tornaram o livro de esse saltério, que é o livro de Salmos, que é um livro de vários cânticos, muitos cânticos, elaborados, feitos naquele tempo de intimidade que ele tinha com o Senhor. Muitos deles. Ele gastou muito tempo lá de molho, como um feijão que entrou duro, mas vai se tornando macio. Ele se permitiu por anos e anos lá, no anonimato, em meio ao pasto, em meio às ovelhas, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Ele se tornou grande no Senhor. Ele deixou de ser simplesmente um menininho, e Deus o encheu de dentro para fora, ao ponto que ele se tornou grande para o Senhor. E Deus pega então Davi, e agora por meio desse dom que Deus concedeu a ele, o dom de tocar, e tocar muito bem, um exímio, um perito, tangedor, ele é convidado, convocado, diante do momento de
perturbação do rei Saul para ir lá tocar, olha que coisa interessante, para ser aquele que acalma a fúria demoníaca que estava sobre a vida de Saul. Saul não conseguia dormir, perturbado, estava lá sendo molestado por demônios, em função da desobediência dele, e agora o tangedor ao tocar, que era o rei Davi, que ainda não era rei, era apenas um jovem menino, ele ao tocar, diz a Bíblia, que os espíritos maus, os espíritos malignos deixavam momentaneamente Saul em paz, por causa da unção de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, que se manifestava por meio daquela simples experiência de tocar uma harpa junto ao rei Saul. A história avança, você conhece a história, Saul não para de desobedecer, chega ao cúmulo e ao ponto de consultar uma macumbeira, de consultar uma espírita, uma guia espiritual. Ele se consulta na expectativa de falar com mortos, antepassados, mas biblicamente está ali provado que na verdade o que acontece sobre a vida dele, ele não fala com o antepassado, com o morto, e sim ele fala com demônios. Demônios o iludem, o enganam e o subjugam ainda mais, e o final dessa história é trágico, até o ponto que a Bíblia fala que Saul já não tinha mais o Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele estava agora solitário, sozinho, e ele se lança a uma batalha sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. E a Bíblia fala então que nessa batalha ele vai morrer. É um mistério isso, porque ele se joga num momento de completo medo, pânico, sabendo que o seu inimigo iria matá-lo. Ele se joga numa espada até que o inimigo dá cabo nele, mata. E a história de Saul termina ali, bem como de alguns de seus filhos. E surge então na Bíblia esse jovem, que algum tempo antes, ainda jovenzinho, tinha sido consagrado ao ministério de rei, quando ele nem pensava a respeito disso, mas apenas as promessas de Deus o alcançaram. Quando Saul ainda estava no trono, fazendo aquilo que desagradava a Deus, ele estava lá, trabalhando, até que você lembra daquela história, quando o profeta Samuel entende da parte de Deus que Deus havia abandonado, rejeitado, e iria tirar Saul do comando, iria tirar Saul do reinado. Então Deus dá uma direção para que ele pudesse ir até Jessé, até o pai de Davi, e o pai Jessé se encarrega de colocar todos os seus filhos, todos menos um, que na verdade não estava lá, Davi. Samuel começa a orar por um, tem uma impressão aqui, uma impressão acolá. Deus desaprova a impressão que ele teve, disse que ele olhava o exterior, mas Deus conhecia o coração, e Deus fala, não é nenhum desses, até que ele pergunta para Jessé, cadê o outro filho, cadê o outro menino? Jessé responde, é um menino ainda, ele é muito pequeno, ele está lá trabalhando, ele não está aqui, até que manda chamar Davi, e ali ele é ungido. Ali óleo cai sobre a sua cabeça, Samuel o declara como sendo aquele que seria o sucessor, aquele que se tornaria o rei. A história avança muito, até que chega um episódio muito importante. O episódio mais importante dessa história é quando Israel agora está num confronto, e nesse confronto tem um cara enorme, de proporções estratosféricas, um homem gigante, literalmente, um gigante está diante do povo de Deus. A Bíblia fala que incessantemente gigante ficava lá rindo, debochando do povo de Deus. Não tinha um homem capaz de lutar contra esse homem, era o grande gigante Golias. Davi é direcionado pela sua família a entregar lá uma marmitex, a fazer lá um disque entrega, né? Ele então vai lá com a sua motinha, não faz com a motinha não. Ele vai lá entregar comida para os irmãos, chega lá, ele fica indignado, porque quando ele está entregando a comida para os irmãos, ele percebe aquela cena e tem um cara daquele porte, daquele tamanho, gritando e amedrontando todo dia, dizendo, não tem homem aí, não tem valente algum, não tem macho o suficiente. E o povo acovardado, amedrontado, e ele começa a cogitar fazer algo, ele começa a dizer, quem é esse incircunciso para se levantar contra Israel? Quem é esse que não tem aliança? Interessante, estava todo mundo olhando para o tamanho do homem. Davi olhou para outra coisa, ele falou, é um incircunciso. Ele olhou para a falta de aliança que esse homem tinha. Ele sabia que ele tinha uma aliança, no íntimo. Ele sabia. Enquanto todos olhavam para a altura, ele estava olhando para uma parte onde ninguém conseguia ver, mas ele estava vendo. É incircunciso. Esse cara não tem aliança. Eu tenho aliança. O povo que está aqui tem aliança. E essa aliança nos faz forte no Senhor. Ele propõe, eu vou lutar. Chega essa informação para Saul. Saul, o que acontece? Equipam Davi, ele fica desconfortável, ele fala, não, essa vestimenta não, deixa eu ir do meu jeito. Pega ali 5 pedrinhas, pega então uma funda, um estilingue, e ele, você sabe o que acontece, né? Aquele
brutamontes, aquele gigante, está lá amedrontando, falando, gritando, e fala: você vem contra mim com pedras e paus? Você acha que eu sou um cachorro para poder atirar pedra? Ele fala: não, 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 você não está entendendo nada. Você pode vir com lanças, espadas, escudos, com tudo, toda a indumentária de um grande guerreiro, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. A Bíblia fala que ele começa então a girar aquela funda, aquele estilingue, e essa pedra, sobrenaturalmente, direcionada por Deus, acerta a testa daquele gigante. Ele cai, e essa pedra perfura a sua cabeça, ao ponto que ele cai já semi-morto. Davi vai lá, pega aquela espada, a própria espada dele, arranca a cabeça. Momento épico, momento de filme, levanta a cabeça, imagina o grito da galera. Uau! Esse é o macho que a gente precisa. Esse é o macho alfa, esse é o nosso líder, esse é o cara. Instantaneamente, Davi é projetado de mero tangedor e cantor e instrumentista real, e se torna agora a esperança de Israel. As mulheres fazem cânticos, as pessoas ficam apaixonadas por Davi, todo mundo ama. O próprio Saul fica impressionado, mas com o passar dos dias ele começa a perceber, e começa a se envaidecer, e começa a se enciumar, e ele começa agora a querer matar Davi. A Bíblia fala que ele começa uma perseguição ininterrupta para tentar matar Davi. Ele começa a fazer tudo possível. Em alguns momentos chega a lançar lança. A lança é direcionada a Davi, mas por graça de Deus e por habilidade natural, Davi consegue escapar da lança, não uma nem duas vezes, várias vezes. E o impressionante nisso tudo, porque agora Davi começa a se esconder. Se esconde para um lado, se esconde para o outro, tentando fugir de Saul. E um dia se esconde numa caverna, e está lá numa caverna, esperando passar o terror. E ele é surpreendido por uma cena, porque agora quem está ali, aquela caverna, além de toda uma situação que vai ser usada por Deus para ele levantar os seus súditos, os seus leais homens, a Bíblia fala que de repente, no meio daquela perseguição, Saul teve as suas necessidades. Saul, ele teve uma vontade grande, não sei se ele comeu alguma feijoada, ele não ficou muito tempo de molho, ele ficou com uma indisposição gastrointestinal enorme, e ele precisou fazer as suas necessidades. E ele decidiu que um bom lugar para fazer era justamente na caverna. Quem estava lá na caverna? Davi. É um momento importante, interessante, porque agora o rei está numa condição completamente assim, você imaginou? Eu sei que você consegue imaginar essa situação. Ele está completamente vulnerável, entregue. Agora um cochicho começa a chegar no Davi, fala: Davi, essa é a hora, mata ele, passa ele, é agora, Deus colocou ele na sua frente, ele está aí, é agora, passa ele nem vai perceber, vai morrer sem saber, não vai ter como lutar, ele está fazendo number 2, manda ver. Davi naquele ímpeto, naquele calor, naquela euforia, pega a espada e corta um pedacinho da orla do manto, e aquilo devasta ele. Ele dá uma palavra importantíssima a respeito à autoridade. Ele conclui que quem tem o direito, quem pode tocar no ungido do Senhor? Davi está considerando que aquele homem foi colocado por Deus, e quem coloca, tira. Ninguém que não colocou tem o direito de tirar. Então, se Deus colocou, Deus vai tirar. Ele não tem o direito de tirar. Ele entende um princípio poderoso que vai ser muito importante no seu próprio ministério. Ele entende que esse princípio ele é vivo porque ele gastou muito tempo sendo molhado por Deus lá no campo, lá em meio àquelas ovelhas. Um tempo suficiente de molho para que os princípios de Deus eles possam gerar uma reação assertiva no tempo que a gente vai achar que é o nosso. Ele poderia ter matado ali Saul e ter de fato se tornado alguém que iria usurpar do momento e do trono, mas ele não fez isso. Inclusive ele se arrepende muito disso. A história avança, eu já disse para você, Saul morre, Davi assume o trono, e Davi ele teve uma triste realidade como pai. Ele foi um exímio, um perito, um habilidoso, um maravilhoso rei, um dos reis mais importantes, se não o mais importante da história bíblica, um grande rei, até o ponto que a própria bandeira de Israel carrega lá a estrela de Davi, como uma referência a ele. Ele é impressionante. Davi ele é um vulto inesquecível na história de Israel. Mas ele foi um pai omisso em muitos momentos.
dentre essa sua omissão, em meio a tudo que ele fazia, aconteceu um incesto dentro da sua casa. Um irmão se relaciona sexualmente com a sua irmã, dentro da casa dele, entre os seus filhos. Ele ficou extremamente entristecido, aborrecido, completamente devastado, mas ele não fez algo que um outro irmão achava que ele deveria fazer. Um dos seus filhos, chamado Absalão, achava que ele deveria matar esse irmão, que deveria castigá-lo, puni-lo de forma assim, drástica, poderosa. Mas ele não fez aquilo que Absalão achava que deveria fazer. E Absalão criou então uma ferida no coração. E essa ferida fez com que ele agora começasse a projetar, planejar a morte não apenas de Amnon, em função daquilo que ele faz com a sua irmã, mas com Tamar. Mas agora Absalão, ele não apenas queria punir o irmão que fez o erro, mas também ele queria punir o seu pai. E para punir o seu pai, agora ele começa a conquistar, ganhar o coração do povo e do exército contra o pai. Tenta imaginar essa cena. Absalão, filho de Davi, agora começa a se insurgir, se meter contra o próprio pai. Ele fala que ele se torna um ladrão de corações. E como um ladrão de corações, ele começa a conseguir ganhar o coração das pessoas contra o pai. As pessoas iam diante do pai para poder ser julgado. Ele dizia: o que você vai ser julgado? Eu queria que resolvesse o probleminha lá. Tive uma briga com o meu vizinho, ele pegou a minha galinha e ele fala que é dele. E ele falou que é dele e agora a gente não sabe como lidar com a situação. Queria que o rei julgasse. Que pena que o rei não tem disposição de tempo para você. Se eu fosse o rei, eu julgaria tão rapidamente essa causa da galinha. Você iria ficar tranquilo com isso. Se eu fosse o rei, seria muito rápido, mas o rei está muito ocupado, tem tanta coisa para fazer. E com isso ele vai convencendo o povo de que o rei Davi não era bom o suficiente, mas ele era bom. Assim é a história desse rapazinho. A história avança muito, tem atos obscenos, terríveis, pornográficos. Ele dorme com inúmeras mulheres do próprio pai. Ele faz o horror. Ele toca o terror, literalmente. A história avança ao ponto que agora Absalão começa a perseguir e Davi precisa sair de cena. E ao sair de cena, chega então na história que nós estamos aí. Eu falei tudo isso para você poder ter um pano de fundo para essa mensagem. A história está aqui. E agora ele está com os seus leais. Muitos deles são aqueles que ele recuperou de uma tragédia pessoal. Homens endividados, alucinados, loucos, lunáticos, problemáticos, depressivos, destruídos. Homens que ele discipulou, que ele cuidou, que ele adestrou para a batalha e se tornaram súditos dele. Agora ele tem uma guarda, ele tem os seus seguranças pessoais. É a guarda real. A direita e a esquerda, que nem diz na palavra. Ele está agora se deslocando de um lugar para o outro. E dentro desse momento ele passa por um vale, um local baixo. E ele está entre duas montanhas, assim. Tenta imaginar essa cena. E surge então um personagem muito importante na Bíblia chamado Simei. Esse é o Simei. O Simei é do clã de uma família do tempo de Saul. Ele é da geração passada. Ele é da gestão passada. Ele é da direção passada. Ele tem os conceitos da direção passada. E ele tem uma ferida. A ferida dele é que alguém disse para ele, alguém alimentou uma mentira, alguém não contou a história verdadeira, mas o pouco que ele soube foi de um modo deturpado, e disseram para ele que ele foi um assassino, e que nos seus muitos assassinatos, porque Davi de fato matou muitas pessoas, como um grande guerreiro, ele se encarregou de usurpar da realidade, das circunstâncias, para poder tomar o trono do seu líder, que era Saul. Então agora o Simei está indignado com isso. E quando ele vê Davi, ele sabe que não pode matar Davi. Mas ele está em fúria o suficiente para pegar pedras, terra, e arremessar na direção de Davi passando. Olha que cena. Imagina essa cena. Não sei se você já recebeu alguma pedrada algum dia. Talvez quando você era pequenininho, aquelas brincadeiras infantis, né? De pedra daqui, pedra de lá, de repente se virou e pá, na cabeça. Abriu a cabeça. Tem aí 3, 4, 5 pontos para poder registrar isso. Talvez alguns de vocês aqui já tiveram essa experiência da brincadeira da pedra. Ou às vezes numa briga, aquelas brigas de rua, né? Aquelas brigas, cospe aqui, cospe lá, quem é mais baixo e tal. Pega a pedra, tum, na cabeça. Então você tem as marcas das pedras para você poder saber. Pedra é um negócio que dói. A gente não atira a pedra e fala, toma. Simei não estava fazendo carinho. Simei estava apedrejando Davi. Ele estava amaldiçoando, ele estava declarando maldições. Ele estava tentando humilhar Davi.
Isso é muito interessante, tudo isso. Porque esse é um momento crítico, é um momento muito importante. Esse momento assim, decisivo. Como que ele vai reagir? E mais uma vez, similar ao que aconteceu na caverna, agora se apresenta aqui um bem intencionado líder, um homem importante. O Abissai, ele era um dos generais ali daquele processo, daquele contexto. O Abissai chega e confronta Davi, fala: Davi, me explica uma coisa, quem é esse cachorro? Ele está falando isso. Quem é esse cão sarnento? Ele basicamente fala isso. Tenta a compreensão de um cão ser um animal imundo ali. Quem é esse imundo, esse desgraçado, esse endemoniado, esse miserável para se levantar contra o rei? Deixa, me dê a honra, me permita, eu arranco a cabeça dele. Assim, por favor. Se fosse uma outra geração, imagina ele com uma arma na mão. Aqui, ó, como um sniper, assim, tá na mira. Tô com o dedo no gatilho, é só fala. Vai ser assim, ó, headshot. Oh, eu vou explodir a cabeça dele. Deixa comigo. Já pensou uma cena dessa? Você imaginou uma cena dessa? Sei que é um contexto completamente diferente, mas é um contexto, ele está ali, ele tem a oportunidade de acabar com um cara que está ali com a única função de ofendê-lo, com a única função de humilhá-lo. Meu Deus! Detalhe, talvez você nunca matou ninguém, Davi já tinha matado alguns até aquele episódio. Não era por falta de oportunidade, por não saber como fazia. Muito pelo contrário. Acho que tanto fazer, ele aprendeu muita coisa nisso. E agora ele está ali. Ele está ali. E rapidamente eu quero mencionar algumas coisas que eu aprendo dessa realidade. Eu retorno dizendo que isso só é possível por causa do tempo que Davi se expôs diante da presença de Deus, assim como o feijão se expõe diante da água e é transformado pela água. E entra duro e sai macio. Eu queria pensar com você algumas coisas dessa história que eu acabei de narrar aqui. A primeira delas é que, inevitavelmente, querido, você não vai ter como evitar isso. As pessoas em algum momento vão desapontar você, vão entristecer você. Em algum momento da sua vida, isso não é uma palavra de incredulidade, não é uma palavra de maldição, não é uma palavra de uma crítica. Não. Eu quero mencionar para você que isso vai acontecer. Não porque eu estou falando, mas porque é uma realidade da vida. Vai chegar um dia que é um dia mau. Vai chegar um dia que é um dia de crítica, um dia de perseguição, um dia de ofensa. Alguém vai ouvir alguma coisa a seu respeito, vai interpretar como quiser e vai partir para cima. Alguém vai pegar uma história atravessada e vai interpretar em nome de uma ferida no coração, vai se sentir no direito de partir para cima. De algum mal tentar causar algum mal sobre a sua vida. Isso é inevitável. Segunda coisa, rapidamente, que eu vejo nessa história é que nós não podemos controlar como que as pessoas vão nos tratar. Mas nós podemos controlar como que nós vamos reagir. Nós não conseguimos controlar o que as pessoas fazem conosco ou contra nós. Mas você não é obrigado a reagir de maneira errada. Você não é obrigado a reagir de forma errada. Davi, ele fez uma escolha, a escolha de perdoar. A escolha de amar. Isso é fácil? Não, isso não é nada fácil. Na verdade, é completamente devastador. A carne, ela está aí para poder fazer com que a gente não se quebrante, com que a gente não ceda. Mas Davi, ele decidiu se humilhar. E o interessante é que pode haver dor nesse processo. Nós não estamos isentos à dor. Davi, não é gostoso ouvir o que ele estava ouvindo. Filho de Belial, assassino, teu filho vai usurpar, teu filho vai acabar com você. Você é um miserável, você é um oportunista, você é um safado, sem vergonha. Basicamente é o que ele está ouvindo. Não é pecado sentir dor, irmão. Mas é pecado você ficar alimentando aquela dor, até que aquilo vire uma inflamação. Como uma ferida que inflama, assim nós podemos deixar com que essas realidades nos inflamem por dentro, e uma infecção muito grande aconteça, quando nós não rompemos com essa história, quando nós não paramos com essa revolta interna que é produzida por aquela circunstância.
Terceira coisa que eu aprendo rapidamente aqui é que Davi entendia algo muito importante sobre a soberania de Deus. Tem gente que lê sobre a soberania só para poder virar, talvez, alguém que crê na teologia da predestinação. E se acha muito inteligente, fica muito orgulhoso, e se acha melhor que os outros porque acredita de um modo que os outros nem sabem, nem entendem, nem sabem conversar a respeito disso. Mas tem uma dificuldade imensa de poder entender a respeito da soberania de Deus em momentos como esse. Basicamente, o que ele entendia? O entendimento era o seguinte: minha vida está nas mãos de Deus. Deus não saiu do controle. Deus está nesse negócio. O entendimento de Davi é de que Deus estava soberano no seu trono. Nada tirou Deus do trono. A ideia de Davi era que tudo que acontece é porque existe uma lei que Deus permite acontecer. Existe um processo aqui que Deus está permitindo. Existe uma ordenança de Deus. É o que ele está dizendo. Deus está aqui permitindo isso. Eu não vou ir contra. Que coisa impressionante. Talvez a gente pense, não, mas o que o Simei está fazendo, ele está sendo impulsionado pelo diabo. Mas é um diabo aqui que está a serviço de Deus, então. Davi está entendendo o seguinte: olha, essa maldição Deus está permitindo e vai transformá-la em bênção. E eu vou praticar o que eu preciso praticar para que Deus possa fazer isso acontecer. Só alguém que foi muito tempo molhado na água, como um feijão que ficou lá mergulhado na água, consegue reagir assim, irmão. Só alguém que entende dos processos daquilo que Deus faz dentro de si, tem confiança suficiente para que Deus que fez em si, pode fazer na circunstância também. Agora, pessoas que não sabem o que Deus pode fazer em si, vão sempre desconfiar quando a circunstância for triste, ruim e desafiadora. Porque não tem experiência de Deus fazer em si. Está entendendo alguma coisa, sim ou não? Amém? Você está muito quietinho hoje, não sei se você está com fome. Falei muito de feijão. Talvez você está com fome, talvez seja isso. A igreja está caladinha, não sei se é frio, chuva, não sei o que é. Mas espero que você esteja aprendendo alguma coisa e recebendo algo de Deus por meio dessa mensagem. Quanto mais íntimo a gente se torna de Deus, querido, a verdade é que quanto mais íntimo de Deus a gente se torna, mais a gente vai entender que não existe nada por acaso na nossa vida. Nada é por acaso. Até um esbarrar de um dedinho mínimo do pé na lateral de um armário. Você entende que tem um processo importante. Para você perceber que antes você fala, mas agora você fala, glória a Deus, aleluia. Deus. Aí depois passa uns 10 segundos e fala, meu Deus, eu não amaldiçoei ninguém, eu não xinguei ninguém, eu nem mandei ninguém para o inferno. Olha, eu consegui superar esse momento. Até nisso tem propósito, Deus. Tem propósito. Tem propósito. A vida de uma pessoa que é crente, está com a sua vida completamente mergulhada, molhada em Deus, uma buzinada atrás quando abrir o sinal, antes sai do carro, o que está pensando? O que você quer? Qual é o teu problema? Passa por cima. Estou aqui, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Já? Zum. Capoeira mata, né? Dá um rabo de arraio, já dá no queixo, já derruba, já bota para dormir, já quer apagar, já quer demonstrar o quão macho é. Cospe aqui que eu também sou, vamos ver. Por quê? Porque buzinou atrás. Aí você vira crente, molhado, encharcado. Cada coisa que acontece com a gente. Não, buzinada. Ainda é tudo uma bênção. É tudo uma bênção. Seta é um acessório que precisa ser comprado à parte. Aí você está de boa quando vê. Da onde que vem isso? Estava lá naquela via e entrou nessa. Na sua frente. Nem seta deu. Aí você respira e fala, olha, não matei, não persegui, não dei o cavalinho de pau, fui atrás. Que coisa impressionante. Estou crente mesmo, hein? Estou crente, rapaz. Mas por muito menos eu ia fazer um inferno do dia desse cidadão aí. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu?
Quanto mais íntimo de Deus, mais a gente descobre que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Davi, ele entendia que Deus estava dando a ele uma oportunidade para se humilhar e não para se exaltar. Aquele que se humilha será exaltado por Deus. Aquele que se exalta, fica tranquilo, será humilhado pelo próprio Deus. Ele fez uma escolha. Essa escolha de apostar na justiça de Deus, ela é desafiadora. Porque nós estamos no século 21 e todo mundo tem muito direito. Quais são os meus direitos individuais? Eu sou gay, eu quero os meus direitos. Eu sou negro, eu quero os meus direitos. Eu sou índio, eu quero os meus direitos. Eu sou branco, eu quero os meus direitos. Eu sou magro, eu quero os meus direitos magros. Direitos gordos, os dos infelizes, dos depressivos, direito às crianças, direito. Está todo mundo em busca de descobrir os seus direitos para poder processar. A gente quer ser perito em direito, poder saber o quanto que a gente pode se beneficiar. A gente quer descobrir o quanto que a gente pode ganhar com alguma coisa. Essa é a lógica da nossa geração. Apostar na justiça de Deus parece uma contraproducência, parece uma coisa estúpida. Acreditar que Deus pode fazer a história se inverter, mudar a nosso favor, é coisa para crente. Coisa para gente muito crente. Aqueles crentes assim até debaixo d'água. Aqueles crentes até debaixo d'água, molhado, assim, encharcado, 8, 12 horas ali. Maciozinho. Gente que apela para Deus, ao invés de apelar para a justiça dos homens. Pastor, está dizendo que não pode ter justiça? Não, tem que ter, irmãos, eu sei disso, eu não sou um louco, lunático. Eu sou um cidadão, eu sei sobre direitos, deveres, eu sei disso. Fica tranquilo. Não estou fora da casinha, só estou dizendo que crente tem uma habilidade de perdoar quando ninguém mais perdoa. Tem uma capacidade de entender Deus quando ninguém acha que Deus existe. O crente consegue ver Deus em coisas simples, consegue ver Deus tratando a gente. E ele não briga com ninguém, não, Deus está me tratando. Olha que coisa. Davi está dizendo, São Simei, ele usado por Deus aqui. Mas é o diabo, diz Abissai. Pode ser o diabo, mas é o diabo de Deus agora. Agora é o diabo de Deus, usado por Deus poder falar que eu tenho que melhorar mesmo. Eu vou ter a postura na cabeça. Eu vou ter a postura certa nas costas. Pedrada, irmão? Brincadeira não, hein? A Bíblia fala que ele foi o caminho inteiro naquele vale apanhando, levando pedrada. Ele está lá. E o Abissai louco. E o Simei está mirando nele. Ainda bem que não acertou o Abissai, porque se acertasse o Abissai, ia sair o Abissai. Ia sair da casinha. Não, mas era só no Davi. O lance era do Davi. E Davi sabia, o negócio é comigo, Abissai. Fica tranquilo, Abissai. Olha a preocupação de Davi. Eu não vou fazer ninguém pecar. Porque às vezes a gente pode usar da nossa autoridade para poder fazer os outros pecar. Os outros não têm a consciência. Eles não conseguem perceber o que a gente está percebendo em Deus. A gente, numa posição de autoridade, está ali. E a gente pode fazer, não, dá um jeito para mim, vai, soluciona para mim, faça acontecer. Ele falou, não, o negócio é comigo. E Deus está nessa história. E Deus é capaz de reverter isso em bênção. Por quê? Porque ele entendia um princípio muito poderoso de que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ele escreveu em Salmo 51, 17 o que mesmo? Agora eu entendi por que o senhor começou pregando sobre isso. Foi ele que escreveu, irmãos. Foi Davi que falou que o espírito quebrantado era tudo que mais importava para Deus. Ele disse, um coração compungido, um coração contrito, um coração quebrantado é o que Deus, ele jamais despreza. Os homens desprezam, os homens não entendem, nos têm por babaca. Mas Deus não despreza, Ele nos tem por nobre. Quando a gente escolhe isso, a gente cresce. Quando a gente quer crescer fora da água, irmão, é crescer duro. Crescer duro é uma desgraça. Crescer duro é uma desgraça. Essa dureza tem que ser quebrada no começo. Tem gente que fica lá duro, vai crescendo duro, não resiste a essa lógica natural. Davi, ele se jogou em Deus. Aprendo mais um pouquinho também aqui, porque eu entendo com Davi que é possível a gente dominar as nossas emoções. O apóstolo Paulo fala, por direção do Espírito Santo, dentre um dos gomos do fruto do Espírito, ele fala que um deles é domínio próprio. Aqui o Davi teve uma capacidade de dominar as emoções, porque as emoções elas estavam ali saltando. Imagina a situação. Você tem vontade de matar o cara. Quem está do seu lado fala, é agora. Se quiser eu mesmo mato. As emoções estão lá em cima, irmãos. O estresse está alto. A adrenalina está assim estourando, está explodindo.
E o que acontece é que existem pessoas que quando estão estressadas, elas descontam o estresse. Elas não poupam, não. Tem gente que confunde, está estressado por causa do trabalho, desconta na esposa. Está estressado por causa da esposa, desconta no trabalho. Tem gente que consegue, em nome da ofensa, tornar tudo muito ruim. Às vezes tem um problema numa área e transforma tudo ruim em todas. Não consegue controlar, não consegue observar, não consegue ter a capacidade de respirar um pouquinho. Age em nome da raiva. E às vezes isso traz consequências assim devastadoras. Normalmente são situações que a gente já sabe que a gente vai ter que se arrepender depois. Eu não sei porque a gente fala. A gente sabe que a gente vai ter que voltar atrás daquilo que falou. Mas a gente fala. Porque a gente está bravo, a gente está com raiva, a gente está chateado, a gente despeja às vezes no balconista da loja. Às vezes a gente despeja no telemarketing que nos liga. A gente despeja alguém, porque a gente precisa fazer alguém ser humilhado, porque a gente está se sentindo mal. Então, o Davi aqui me ensina que a gente tem que ter cuidado com os filhos de Zeruia. Os filhos de Zeruia estão aqui, o Abissai, Joabe, Azael, eles estão ali. Eles são aquele tipo de gente pavio curto, sabe? Gente com pavio curto, fala que não leva desaforo para casa, gente que resolve rápido, que resolve na hora. Gente que fala assim, olha, deu um tapa, eu já revido na hora. É gente assim. Davi fala assim, não é assim que funciona a vida. Não é assim que a gente vive as coisas de Deus. Nós não resolvemos pelo pavio curto, a gente resolve pela paciência divina. A gente resolve esperando mansamente no Senhor. Aguardei pacientemente Deus, Ele me respondeu. Davi, ele confia no Senhor porque outra coisa que eu entendo, ele rejeitou a amargura no coração dele. Ele rejeitou a amargura. Ele escolheu não guardar mágoa do Simei. Tinha motivo para isso? Tinha, eu acho que tinha. Parecia muito justo ficar com mágoa do Simei. Mas ele decidiu, previamente, fazer, não vou me magoar com esse cara. Imagina uma situação dessa. Por quê? Porque existe um caminho de amargura que o nosso coração trilha. E isso começa na ofensa. E quantas vezes a gente se sente ofendido por alguma coisa, né? Eu queria deixar bem claramente isso, assim, para você entender. Ofensa na Bíblia não é um direito que você tem. Ofensa na Bíblia é um pecado que você elabora no seu coração. Quem se ofende, peca. Quem se ofende não apenas reage a uma situação ruim. Quem se ofende, peca. Porque a ofensa não tratada, ela se transforma num ressentimento. E você passa a sentir novamente, porque é ressentimento. E sente de novo, e sente amanhã, e sente depois, sente. Você acorda com o seu inimigo, você dorme com o seu inimigo, você come pensando no seu inimigo. Porque agora você tem um inimigo. O inimigo é quem te ofendeu. Aquilo se transforma num ódio. Você passa agora a ter projetos maus a respeito daquela pessoa. Você começa agora a pensar em como tirar ele da sua vida, tirar ele da sua frente. Aquilo se transforma num rancor, aquilo vai te destruindo como um fel por dentro. Até que a amargura se constrói por inteiro e ela devasta a nossa vida. E o ofendido passa a viver em função do odiado. E isso é uma tragédia. Davi me ensina outra coisa, rapidinho aqui, ele me ensina que, às vezes, os melhores ensinamentos vêm por meio das pessoas mais estranhas e ruins que se apresentam na nossa frente. E ele conseguiu extrair coisa boa desse negócio. Essa é uma habilidade que a gente precisa ter como alguém que decide e quer ser sábio na vida. Porque muitas vezes, as melhores sugestões que a gente vai receber, elas virão de pessoas que a gente sabe que estão tendo uma atitude errada. É certo eu ficar tirando pedra no rei? Não, não é certo. Mas ele fala assim, eu sei que ele está tirando pedra no rei, mas tem coisa boa aí. E eu vou pegar esse filé mignon, hein? Eu vou pegar para mim. Você consegue entender isso? Quisera que todos nós tivéssemos essa habilidade de poder extrair coisa boa em momentos ruins. Porque sabe que uma coisa muito importante? O amigo vem, ele bate nas suas costas e fala, você é lindo, maravilhoso, espetacular, cheiroso, bom, gostoso, maravilhoso. Você é tudo de bom. O inimigo fala, você odiava, não presta, é ruim porque você fez tal coisa. O amigo não falou que você fez tal coisa. O teu inimigo fala, você fez tal coisa. Aí você para e pensa, é verdade, eu fiz tal coisa. O amigo passa uma vida, às vezes ali só elogiando, falando que você é bom. Seu inimigo passa e te avisa o erro que você está cometendo. Davi sabia, ele está falando coisa importante aí. O Abissai não falou para ele. O Abissai é leal, o Abissai é um amigo, ele é verdadeiro, ele é bom. Mas não foi o Abissai que falou isso. Quem teve que falar isso foi o Simei. E ele teve que entender isso. Por quê? Porque é o jeito de Deus nos tratar.
Por que Deus faz isso? Por que Deus não usa uma pessoa tão bondosa, querida, que senta com a gente e fala mansamente, docemente, sabiamente, em nome do Senhor, dizendo assim: Davi, você está errado? Por que às vezes Deus tem que gerar momentos como esse? Porque a humildade não é um ingrediente que a gente coloca simplesmente, agora está humilde. A humildade, ela precisa de uma prova. E ser humilde quando as pessoas falam que a gente é lindo é fácil. Ser humilde quando a gente é rejeitado que é difícil. Ser humilde quando as pessoas decidem pensar mal a nosso respeito, isso é um grande desafio. E a maior lição que nós temos aqui é aprender que essa humildade, às vezes ela vem em pacotes que nós estamos acostumados a rejeitar. Tem alguns pacotinhos de humildade que vão ser digeridos por nós, que estão em pacotes assim, bem estranhos, que a gente fala assim: esse pacote não é de Deus não. Fica tranquilo. Deus está no comando desse negócio. Deus está no comando desse negócio. Davi, ele tinha uma vida centrada em Deus. E ele não estava ali em função de agradar as pessoas, mas ele estava ali para poder agradar o Senhor e sabia que Deus usava as pessoas. Ele não estava ali para ferir esse meio. Ele estava ali sendo conduzido para poder aprender o que importa. Davi era perfeito? Não, não era perfeito. Davi errou muitas vezes. Mas a Bíblia fala que Deus olhou para um homem dentre toda a Bíblia. Um homem. Não foi 2, nem 3, nem 4, foi um homem. E Deus disse que existia um homem que era segundo o coração dele. E o nome desse homem é Davi. Por quê? Porque como um feijão que se deixa ser mudado na água, Davi, ele tinha capacidade de sempre, e sempre, e sempre voltar para essa água, para poder mais uma vez se tornar mais humilde, e mais obediente, e mais devoto, e mais entregue, e mais quebrantado. Isso nós podemos e devemos aprender também. Amém? Fica de pé, querido, por gentileza. Vamos orar.